Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A história da nossa salvação é uma história muito bonita, embora tenha encontrado muita dificuldade, não da parte de Deus, mas da parte do próprio povo. A leitura primeira que ouvimos revela-nos uma situação em que, depois de eles terem perdido a guerra contra os filisteus e a arca ter sido levada embora, eles pedem ao profeta um rei. Porque todo mundo tem rei, nós também queremos ter rei. E aquela mania de dizer, né, eu quero ser como todo mundo, né? E com isso a gente acaba fazendo coisas que não devia. Então o profeta, ele vai dizer para o povo que vocês acabaram de ouvir. Quais as exigências de um rei? E, gente, é muito claro o que ele diz. E nós não somos distantes disso. É só olharmos ao nosso redor, como as coisas funcionam, que nós vamos entender o que o profeta está dizendo. As exigências do rei. Na história da igreja, houveram muitos reis bons, muitas rainhas, muitos governadores, muita gente boa, mas também houve muita gente que, em vez de cuidar do povo como pastor, vamos dizer assim, mas o explorou e o destruiu do que o construiu. Deus, embora descontente, porque eles não queriam mais que Deus reinasse sobre ele, né? Embora eles não abandonaram Deus, mas Deus diz para o profeta: faz a vontade dele, dá o rei para eles, deixa eles sentir na carne o que é ter um rei. Mas Deus tinha um outro projeto, que era, ele ia enviar o seu filho como rei, mas já queria começar a treinar o povo ao reinado. E aí elege Saul, depois Davi, Salomão,
e outros reis que vêm depois acaba a dinastia, aí fica na expectativa da vinda do Messias, né, do rei messiânico, que é o filho de Davi, que é o que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Esse Jesus que tem poder de perdoar os pecados, uma prerrogativa que era só de Deus, segundo os judeus, só Deus pode perdoar. E engraçado, né? Já se passaram 2000 anos e tem gente que ainda pensa assim, né? O padre não tem autoridade para isso, nem o bispo, nem ninguém, né? Só Deus pode perdoar. Então eu me confesso com Deus e está tudo certo. Errado. Jesus veio para nos libertar de um mal que nenhum homem na face da terra conseguiu resolver, que é a questão do pecado, da falha, do erro, da desobediência a Deus. Tentaram com a ciência, tentaram com remédios, tentaram com práticas religiosas, tentaram de série de formas, né, eliminar esse mal que está dentro de nós, que entrou dentro de nós, e não conseguiram. A ponto de hoje em dia se dizer, não, tudo é normal, tudo pode fazer, nada mais é pecado, né? Chegar ao ponto de dizer isso, que não existe mais pecado. E acreditar que não existe mais pecado, e que eu posso fazer da minha vida o que eu quero, é você assinar a sua condenação, a sua perda total. Porque se o homem não for liberto do seu pecado, jamais será salvo. Se ele não reconhecer esse pecado e pedir perdão, aquele que pode dar o perdão, não tem como ser salvo. Está perdido. E nós vivemos momentos muito difíceis hoje, onde se busca eliminar Deus, né, colocar Deus de lado. É nós que vamos conduzir a história, a vida, nós é que vamos estabelecer o que é pecado e o que não é pecado. Então tudo que é a moral cristã, que é própria de nós homens e mulheres, nós sabemos o que é bom, nós gostamos de ser respeitados, nós gostamos de ser valorizados, mas muitas vezes concordamos com o pensamento geral e acabamos fazendo coisas que não devíamos fazer, porque simplesmente ela não nos salva, ela nos condena. Por isso que há falta de fé nos dias de hoje, falta de fé em Deus. Elas estão acreditando muito nos homens e no mundo que está ao nosso redor, que é confuso e caótico. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o Filho de Deus e Ele tem o poder de perdoar os pecados. E depois da sua paixão, morte e ressurreição, Ele dá aos apóstolos essa autoridade. Eu não perdoo o pecado de ninguém em meu nome, nem pela minha força, nem pela minha capacidade, mas eu dou o perdão do pecado às pessoas que vêm, a pedido de Jesus, reconhecer os seus pecados e pedir perdão a Deus. Aí eu dou a absolvição em nome de quem? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus ensinou os apóstolos a perdoar aquele que vier arrependido dos seus pecados. Meus irmãos, não tem outra forma de nós sermos salvos se não formos perdoados dos nossos pecados. É grave o nosso pecado. Por isso que precisamos rezar, por isso que precisamos fazer penitência, por isso que precisamos mudar de vida, nos converter, abandonar os nossos vícios, abandonar os nossos erros, porque nós nos deixamos paralisar diante desse mundo. Parece que está todo mundo paralisado, ninguém pode falar nada, ninguém pode dizer nada, ninguém pode fazer nada, ninguém pode dar opinião de nada, porque parece que estamos cercados, estamos escravos, presos, e o Filho de Deus é um homem livre. Então, como que os filhos de Deus estão vivendo no meio de tudo isso? Volte para Deus, volte para a casa do Pai. Faça como o filho pródigo, reconhece que o Pai tem coisa melhor para nos dar. E Ele nos dá o seu Filho, que vem até nós
naquele contexto do Evangelho, o que aparece ali, entrando na cena do Evangelho? 4 pessoas carregando um paralítico. 4 pessoas, preste atenção. E como não conseguiam entrar, abriram o telhado e desceram o paralítico. E o que diz o Evangelho, se vocês prestarem atenção? E Jesus, vendo a fé deles, não viu a fé do paralítico, mas viu a fé dos 4 amigos. E Jesus, vendo a fé deles, disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E aí vem o contexto dos que os outros vão pensar lá: mas quem é esse? Está falando besteira, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Como é que Ele pode perdoar os pecados? E aí nós vamos acreditar na encarnação do Verbo, o Deus feito homem, o Natal que nós celebramos, onde o Verbo divino se fez carne, Ele se tornou um de nós, se tornou homem, e na nossa humanidade, com a sua divindade, é o Filho de Deus, é o que veio para perdoar os nossos pecados. É esse Jesus. E aí Ele vai dizer para eles, né? Por que vocês pensam assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda e vai para a tua casa? Porque as duas coisas significavam perdão dos pecados. Porque eles julgavam que a paralisia daquele homem era por causa dos pecados que ele cometeu. E curar a paralisia de alguém é a mesma coisa que dizer: os teus pecados estão perdoados. O que está me paralisando hoje? O que está travando a minha vida, que impede eu de crescer na graça de Deus, no conhecimento do seu amor e da sua misericórdia? Quais as coisas que estão me emperrando, me dificultando? Por isso, conte com 4 amigos que rezem por você. Busque 4 pessoas de fé para interceder por você. E como é bom rezar um pelos outros. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho dos seus pecados. Rezem, apresente as pessoas a Deus. Peça perdão por elas. Peça, né, a graça da cura para essas pessoas. Não só a cura física, mas a principal cura, que é a cura do pecado. Só Deus pode nos tirar dessa amarra, dessa culpa. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. E o que Ele está oferecendo para todos nós hoje é isso. Então, quem vamos dar ouvidos? Vamos ser surdo como o povo da primeira leitura, que não deu ouvido a Deus. Não queremos saber se o rei vai roubar, vai trapacear, vai fazer isso, fazer aquilo. Nós queremos um rei. Nós temos aquilo que nós desejamos e buscamos. Mas não devemos esquecer de que aquele que nos criou e aquele que nos fez para um destino junto dele, glorioso e vitorioso, é Deus. E que sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não chegamos lá. Porque nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos dessa cura. A pior paralisia que existe em nós é o pecado. E ele é o que impede e emperra de todas as graças de Deus acontecerem em nós. Um cristão pode ser uma boa pessoa, pode ser uma ótima pessoa, se ele teme a Deus, obedece a Deus e caminha na sua presença, caminha na comunhão com Ele. Poderá ser um bom homem, uma boa mulher, e eu acredito que o mundo vai agradecer quando começarem a surgir essas pessoas. Que assim seja.